Olá, você chegou ao seu destino. É isso mesmo, você chegou ao destino certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, pode chegar chegando. Este é o nosso projeto Enem. E você sabe o que significa Enem? Eu não erro mais. Eu não erro mais. Eu não erro mais. É isso daí. E antes da gente ir para a nossa aula, dá um pulinho lá no Instagram, inscreva-se para você receber informações e uma programação completa para os vestibulares. Não esqueça de ir lá no nosso canal do YouTube, se inscrever e assistir essa e outras incríveis e maravilhosas aulas com os melhores professores. E também dá um pulinho na nossa plataforma, lá tem material teórico, tem exercício com gabarito. Eu sou Moraes, sou seu professor de Física, aqui do Escola Online. É isso aí. DJ, solta a vinheta. E aí, pessoal? Beleza? Na aula de hoje, na segunda parte da aula de hidrostática, nós vamos estudar uma força chamada de empuxo. O empuxo é essa força que todo o corpo experimenta quando ele fica imerso ou parcialmente imerso em um fluido. E quando eu falo fluido, ele pode ser um líquido ou pode ser um gás. Essa força vai ser sempre vertical e para cima. E essa força vai ter sempre o módulo do peso do líquido deslocado. Vamos ver como é que é essa história do peso do líquido deslocado. Vem comigo. Delícia, hein? Bom, então vamos lá. Como eu estava falando para você, essa força que nós vamos estudar agora, que é o empuxo, ela é essa força que tem essa característica de te empurrar para cima. É uma força de caráter ascensional. E como eu havia dito para você, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Mas vamos entender bonitinho o que é esse peso do líquido deslocado. Então, para isso, eu vou colocar aqui para você uma balança, vou colocar um recipiente cheio de um líquido, pode ser a água, e eu vou colocar esse recipiente com água até esse limite de onde ela pode vazar. Legal? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um corpo dentro desse recipiente. E aí você verifica que à medida em que o corpo entra no fluido, o fluido é deslocado e ele vaza, e vaza para o recipiente ao lado. E ao vazar para esse recipiente ao lado, eu pego a massa do líquido que saiu e vou medir na balança. Uma vez que você tenha a massa do líquido deslocado, ao multiplicar pela gravidade, você tem o peso do líquido deslocado. E aí, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Só que nós aprendemos que densidade é massa pelo volume. Então, no lugar da massa, eu vou escrever o produto densidade vezes volume. E aí, a expressão do empuxo vai ficar assim. Empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. E o peso do líquido deslocado é o produto densidade do líquido, o volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Mas tem um detalhe que é muito bacana. É o seguinte, é que o volume imerso do corpo é exatamente igual ao volume do líquido deslocado. E aí eu posso reescrever a expressão do empuxo da seguinte maneira. O empuxo é a densidade do líquido, o volume imerso do corpo, ou volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. A gente tem que tomar muito cuidado, que a gente acha que o empuxo é igual ao peso. Não. Você dizer que o empuxo é igual ao peso, seria a mesma coisa de dizer que o peso é sempre igual ao normal. Não é.
em algumas situações, em função de um plano inclinado, de uma condição em que você está encostando numa direção diferente da força-peso, a normal não será igual ao módulo do peso. Então, o empuxo pode ser igual ao peso, o empuxo pode ser maior que o peso, o empuxo pode ser menor que o peso do corpo, mas o empuxo é sempre igual ao peso do líquido deslocado. Então vamos lá. Uma vez que a gente tem essa noção do que é o empuxo, que é essa força que te empurra para cima, nós vamos colocar um objeto em dois fluidos, fluido 1 e fluido 2. Quando eu coloco no fluido 1, eu noto que o corpo ele afunda. E quando eu coloco esse mesmo corpo no fluido 2, ele emerge, ele sobe. Mas por que isso acontece? Bom, ele acaba afundando porque o peso é maior do que o empuxo. Ou ainda, a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido 1. No segundo caso, o corpo emerge, ele sobe. Então, para ele poder subir, é porque o empuxo é maior que o peso do corpo. Ou, se você preferir, a densidade do líquido é maior que a densidade do corpo. Então, para o mesmo corpo, você pode ter situações em que ele pode afundar ou ele pode emergir. Nesse caso, você verifica que a densidade do líquido 1 é menor que a densidade do corpo e a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido 2. Essas condições de que afunda ou que emerge são extremamente importantes, inclusive porque aparece uma condição de força resultante. Então você pode ter questões que envolvam a segunda lei de Newton. A resultante das forças envolvidas é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então você pode ter o peso menos o empuxo sobre o corpo é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Ou ainda, no segundo caso, o empuxo menos o peso é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Então não esqueça que é possível você relacionar, afinal de contas você está estudando forças e quando tem força envolvida, as leis de Newton podem ser aplicadas. Vamos ver uma condição agora de equilíbrio. Quando é que você sabe que um corpo está em equilíbrio? Quando ele flutua ou totalmente imerso ou parcialmente imerso. No primeiro exemplo, nós temos aqui um corpo, vamos puxar isso aqui. Puxei. Temos um corpo flutuando totalmente imerso. Nessa condição, o empuxo é igual ao peso, o volume imerso do corpo é igualzinho ao volume do corpo, afinal de contas ele está totalmente imerso, e nesse caso você pode dizer que a densidade do corpo e a densidade do fluido que está ao redor dele, deste líquido, são exatamente iguais. Pode acontecer também que o corpo vai flutuar parcialmente imerso. E eu vou te dar uma dica. É essa condição que a gente tem que ter muito carinho, porque com certeza é a condição que você vai ver que tem mais possibilidades de você responder uma questão mais rapidamente, ganhar uma passagem, aplicar essa propriedade. Por quê? Uma vez que ele flutua, é uma condição de equilíbrio. O empuxo é igual ao peso. Legal. E o empuxo é a densidade do líquido, o volume imerso do corpo e a gravidade. E o peso do corpo pode ser a massa do corpo vezes a gravidade. Mas vamos fazer do mesmo jeito? Onde tiver a massa, eu vou escrever o produto densidade vezes volume. Então, no lugar do peso do corpo, eu vou escrever densidade do corpo, volume do corpo e a gravidade. Como você tem gravidade dos dois lados, você pode simplificar e mandar embora essa gravidade aí na expressão. E aí você pode escrever o seguinte, você pode escrever assim, o volume imerso do corpo sobre o volume do corpo é igual à densidade do corpo sobre a densidade do líquido. De um lado, você tem o que a gente chama de fração imersa. E do outro lado, você tem o que a gente chama de densidade relativa. A densidade relativa é a densidade do corpo pela densidade do líquido. Ele é sempre igual à fração imersa. Legal? Vou dar um exemplo para você. Nós temos uma condição em que você sabe que o gelo flutua na água. E por que ele flutua? Porque a densidade do gelo é menor que a densidade da água. É de aproximadamente 0,9 e da água 1.
Então, quando você coloca o gelo para flutuar, a densidade relativa é igual à fração imersa, ou seja, 0,9 por 1, 0,9. Então, quer dizer que a fração imersa do gelo equivale a 0,9 ou 90%. Então, quando você escuta uma frase do tipo é apenas a ponta do iceberg, quer dizer que você só está vendo, na realidade, 10% do gelo fora da água, porque a fração imersa, que equivale a 90%, está dentro da água. Legal essa propriedade, não é mesmo? Então vamos lá. Enem 2015 fala o seguinte: sabe-se que nas proximidades dos polos do planeta Terra é comum a formação de icebergs, dos icebergs, que são grandes blocos de gelo, flutuando nas águas oceânicas. Estudos mostram que a parte do gelo que fica imersa fora da água durante a flutuação corresponde a aproximadamente 10% do seu volume total. Um estudante resolveu simular essa situação introduzindo um bloquinho de gelo no interior de um recipiente contendo água e observando a variação do seu nível desde o instante de introdução até o completo derretimento do bloquinho. Com base nessa simulação, verifica-se que o nível da água no recipiente, e aí ele pede para você chegar à conclusão. É lógico, você vai colocar um corpo, é natural que esse corpo desloque o volume e o nível vá subir. O grande lance é o que acontece depois. Mesmo que o gelo derreta, não vai alterar o nível, né? Então, o detalhe dessa questão é exatamente provar isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é escrever que quando o gelo está flutuando, o empuxo do líquido sobre ele é igual ao peso dele, o peso do gelo. E o empuxo vai ser dado pela densidade do líquido, o volume imerso do corpo, a gravidade. E o peso do corpo, no caso do gelo, vai ser a densidade do gelo, o volume de gelo e a gravidade. A gente corta as gravidades e a gente pode escrever que o volume imerso, que está dentro da água, é dado pela densidade do gelo, o volume do gelo e a densidade do líquido, que no caso é a água aí, né? O que a gente sabe é que o gelo depois vai derreter e você vai ter uma massa de gelo, que eu vou escrever aqui, que vai se transformar em uma massa de água. Então, toda massa de gelo vira água. É essa água que entra aí que está nos interessando. E a massa de gelo pode ser escrito como produto densidade do gelo, volume de gelo, e a massa de água eu vou escrever como a densidade do líquido e o volume do líquido, que no caso é a água que vai entrar. Esse volume do líquido que me interessa, eu vou escrever aqui, ó. Volume do líquido é igual à densidade do gelo, o volume do gelo, dividido pela densidade do líquido que passou para cá dividindo. Agora, compare exatamente as duas situações. Você pode verificar que o seu volume imerso é igual à densidade do gelo, volume do gelo e a densidade do líquido. E o volume de água que entrou, o volume do líquido, é exatamente igual à densidade do gelo, volume do gelo e a densidade do líquido. Ou seja, o volume imerso é igualzinho ao volume do líquido que vai entrar. Ou seja, ele inicialmente ele sobe, mas depois ele não altera o nível. E exatamente essa discussão. Se ocorrer, tomara que não, o derretimento de iceberg, o nível do oceano não deve se alterar. Lógico, você vai alterar a temperatura, correntes marítimas, pressão, uma série de outros elementos que estão relacionados a essa alteração de temperatura. Mas em termos de nível, não muda após o derretimento. O que já entrou, já foi o que foi deslocado. E aí, você vai ter como alternativa correta, e a gente volta na tela, letra C, ele vai subir com a introdução, e depois esse nível vai permanecer sem alteração. Questão bacana, né? O senso comum acha que de repente ainda vai subir mais ainda, mas não. O nível vai permanecer exatamente o mesmo. Bom, então vamos lá. Questão do Enem 2011. A gente está analisando as alternativas e pelas alternativas ele está pedindo para você a densidade da água de um lago em grama por centímetro cúbico. E a gente parte já da informação que a densidade da água a 4 graus Celsius, aquela densidade máxima da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, acreditamos que as letras D e E estão bem fora do contexto, né? E de um lago, a densidade para estar 0,6, ela estaria abaixo da densidade do gelo. Então, uma densidade equivalente a 1 da água, a letra B e C
já seria um bom parâmetro, né, de expectativa de resposta. Então, densidade da água 1, possibilidade de letra B e C, forte possibilidade entre as letras B e C. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro D com graduação de 0 a 50 newtons e um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros de aresta e 3 kg de massa. Então ele está dando para você basicamente o volume, que se ele deu aí para você a aresta 10, ele está dando o volume também. Inicialmente foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se que a leitura é de 30 newtons, quando o cubo era preso ao dinamômetro suspenso no ar. Então o peso dele, 30 newtons, já vou anotar um dado aqui importante também. E ao mergulhar o cubo na água do lago, até metade do seu volume ficar submerso, então o volume imerso equivale a metade do volume do corpo, porque esse foi até metade, foi registrada a leitura de 24 newtons. Então se tem uma leitura no dinamômetro, eu vou chamar de T igual a 24 newtons. A leitura deu menor, porque você já sabe que vai ter uma força para cima que aparece à medida que um corpo entra no fluido, que é o danado do empuxo. E considerando que a aceleração da gravidade local seja 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber exatamente a densidade deste líquido. Então, você tem uma condição inicial aí, né, da leitura com o dinamômetro, que você teria a leitura do dinamômetro puxando, né, sustentando o corpo para cima, T, mais o empuxo, também para cima, é igual ao peso que está para baixo. Então, a leitura do dinamômetro valendo 24. O do peso valendo 30, então quer dizer que o empuxo experimentado, né, no corpo vai ser de 6 newtons. Grande lance. E por que eu estou calculando o empuxo? Porque se ele pede a densidade do líquido, né, o que está associado ao líquido é o empuxo. Então, a gente lembra que o empuxo é dado pela densidade do líquido, o volume imerso, ou o volume do líquido deslocado, vezes a grandeza, gravidade. Vamos colocar então aqui que o empuxo vale 6, a densidade do líquido é o que você quer, o volume imerso é metade do volume do corpo, o volume do corpo vai ser dado por 10 elevado ao cubo, e você vai obter 10 à terceira centímetros cúbicos. Só para uma questão de homogeneidade na questão, nós vamos converter então centímetro cúbico para metro cúbico, tá bom? Então, 10 à terceira, o centímetro é 10 a menos 2 ao cubo, você já sabe que você vai botar aqui 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Então, o volume, 10 a menos 3 metros cúbicos. Vamos botar aqui, então, 10 a menos 3, só que dividido por 2, né? Porque ele falou que é metade. E a gravidade valendo 10. Então, a densidade dele vai ser 2 vezes 6, o 2 vai passar para lá multiplicando. 12 vezes 10 elevado ao quadrado. Ou, simplesmente, 1.200 quilogramas por metro cúbico. A gente está lembrado que na outra aula nós vimos a conversão de grama a centímetro cúbico para quilograma a metro cúbico. Então, se eu vou converter quilograma a metro cúbico para grama por centímetro cúbico, eu vou dividir por 1.000 a densidade 1,2 gramas por centímetro cúbico. Mas, como as questões já começam, né, a gente sempre olha, né, os números inteiros, né, essa nossa teria começado com 12, a única que começa com 1 e 2, letra B de bola, alternativa correta. Legal? Vamos lá, então. Questão Enem 2010, questão muito bacana, fala o seguinte. Um brinquedo chamado Ludião consiste em um pequeno frasco de vidro parcialmente preenchido com água, que é emborcado e virado com a boca para baixo. Dentro de uma garrafa PET cheio de água e tampada. O que mais? Na situação, o frasco fica na parte superior da garrafa, como mostra a figura 1. Então, ele está flutuando lá na figura 1. Quando a garrafa é pressionada, o frasco se desloca para baixo, como mostrado na figura 2. Ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco ocorre porque diminui a força para baixo e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Vamos mostrar o que está acontecendo. Então, inicialmente,
vou representar aqui para você, o ludião tem ar lá dentro e tem um tanto de água dentro dele. Vou marcar aqui que aqui tem ar. E eu vou marcar que você tem o peso do ludião e você tem o empuxo. Afinal de contas, ele está dentro de um líquido. E eu vou chamar esse empuxo de empuxo 1. Legal? O que eu vou fazer agora? Eu vou apertar a garrafa. À medida que eu aperto a garrafa, pelo princípio de Pascal, eu gero uma variação de pressão e essa variação de pressão é transmitida além das paredes do recipiente a todos os pontos do fluido. Então, essa pressão que eu estou produzindo força o nível da água a aumentar dentro do ludião. Note que o peso do copinho que é feito o ludião não muda, mas você vai ter um novo empuxo que eu vou chamar de empuxo 2. Então vamos lá. No primeiro caso, o empuxo 1 é igual ao peso. Ele está flutuando nisso. Quando eu aperto, se ele afunda, é porque o empuxo 2 ficou menor que o peso. Mas por que isso aconteceu? À medida em que eu aperto e entra mais líquido dentro do ludião, quer dizer que o volume do líquido deslocado diminuiu. E você sabe que o empuxo é igual à densidade do líquido, o volume do líquido deslocado e da gravidade. À medida que eu diminuo o volume do líquido deslocado, o empuxo diminui e ele acaba afundando. Uma vez que ele afunda, a gente tem como alternativa correta a letra C. Aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco. E não terminou. Assista até o final as cenas pós-créditos. Você achou que tinha terminado, mas não terminou. Nós vamos fazer uma experiência rápida, mas muito legal, inclusive porque tem a ver com uma questão do Enem. Nós vamos fazer uma experiência aqui no laboratório do Escola Online virtual ou semipresencial, não sei, mas toda a experiência foi feita com material descartável, ou melhor, reutilizável, ecologicamente correto, na presença de um adulto e com tesourinha sem ponta. Então, não corre nenhum risco de você estar fazendo na sua casa. Uma garrafa PET cheia de água, uma canetinha com um preguinho no fundo só para tentar dar um equilíbrio. E aqui eu venho lá dentro e vou colocá-lo. Tenta colocá-lo sempre o máximo que você conseguir em pezinho. Vai entrar um pouquinho de ar lá dentro, um pouquinho de água, soltei. Você nota que ele flutua. E agora o que eu vou fazer? Vou tampar e vou agora apertar. Presta atenção no que vai acontecer com a canetinha, com a tampinha da canetinha. Apertando e olha lá, ela afundou. Soltei, ela flutuou. Apertei, a força mesmo, e ela afunda. E aí, gostou? Então vai lá embaixo, procura o link e dá o seu joinha. E não esqueça de você sempre ativar as notificações. Fica ligado. Beijão para vocês, aguardo vocês, até o nosso próximo encontro.